Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está no nosso canal, Jackson Camargo. Seja bem-vindo. Este é o programa Alô Terráqueos, sua dose semanal de ufologia séria, honesta e objetiva. Hoje é dia 22 de maio de 2022 e temos bastante assuntos para comentar hoje. Coisas bem legais aí sobre ufologia, astronomia e tudo mais. Mas antes da gente saber o que a gente tem para hoje, deixa seu likezinho, né? Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, deixe seus comentários, seu like, ativa o sininho ali para receber as notificações e acompanhe nossos vídeos, nossos trabalhos, porque sempre temos muitas novidades, muitos assuntos legais aí que a gente comenta por aqui, certo? Antes da gente começar no programa de hoje, eu quero deixar um abraço especial lá para o pessoal que comentou, né, no nosso programa, nos nossos vídeos anteriores. O Eduardo Campos, o Eliabe Coriolano, o Bruno Rezendes, a Jaqueline Cunha, o Shirley, o Israel, o Wellington Andrade, o Robério Libas, o Jorge Cecinho, o pessoal lá de Antonina. Um abraço para a Juliane e para o filho dela, que sempre estão acompanhando o programa. O Márcio Parucini, a Rose Ragro, a Adri Castro, Luciano Vidotto, Isabel Araújo, Maria Cecília Chaves, o Leonardo Lins, a Leila, o Marcos Ritzel e o Mirante. Um grande abraço aí para todos esses amigos do canal que sempre prestigiam nossos conteúdos. Certo? Bom, vamos ver o que a gente tem para hoje então. Vamos ver os destaques da semana. Então, o primeiro destaque, não tem como não deixar de ser, foi a polêmica ainda do Concorde, né? Alguns vídeos atrás, algumas semanas atrás, a gente derrubou as explicações que levantaram aí, tentando refutar o caso do Concorde. Existe um grupo de negacionistas, um grupo de pessoas negacionistas, eles adoram negar fatos ufológicos. Então, se você tem 100 elementos apoiando um caso, aí surge um elemento lá que alguém alegou e não fundamentou, mas que está indo contra o caso. Os negacionistas se agarram nesse elemento e pronto, já detonam, acham que detonaram o caso inteiro e tomam aquela explicação ali como se fosse uma verdade. Infelizmente isso é uma modinha que está acontecendo aí no meio ufológico, já não é de hoje, é lamentável. Mas enfim, né? É o ditado que eu citei na semana passada, né? Os céticos e os negacionistas tinham, mas os discos voadores continuam a voar. E é o caso do Concorde. Então eu lancei o vídeo, né? O Alô Terráqueos número 13, onde eu derrubei a afirmação de que era um reflexo. E aí surgiram questionamentos. Na semana passada eu voltei ao assunto. E aí essa semana ficou um leve trás aí entre alguns grupos, entre o fenômeno e outros grupos e outros canais. E, enfim, um processo assim meio né? Meio sem noção assim de ficar estimulando, né, a intriga. Mas enfim. Aí o outro canal, que já tinha publicado vídeos contra o Concorde, resolveu postar mais um vídeo reforçando a versão de que era um reflexo. Pois bem, e aí eu fui analisar, né, porque esse vídeo ele tomou como base um outro vídeo que foi gravado de um Boeing da NASA que estava transportando um ônibus espacial, inclusive feito numa condição muito semelhante ao do Concorde. Muito semelhante, mas nem tanto, como a gente vai ver. No vídeo, inclusive você está vendo algumas cenas aí, você tem um reflexo. No caso do Boeing é um reflexo, tá? Você vê que ele faz uns movimentos ali e que daí a pessoa, o Vanderlei Cronin, que fez o vídeo lá, inclusive um abraço pro Vanderlei, que certamente vai ver o vídeo agora, considerou que essa é a explicação para o Concorde, mas são casos um tanto diferentes. Então eu fiz uma análise nos vídeos, tanto no do Boeing quanto no do Concorde, para ver o que tinha de similaridade, se era mesmo uma possível explicação para o Concorde derrubando o caso do Concorde. E aí, já adianto para vocês
que não. O caso Concorde continua irrefutado, pelo seguinte. No caso do Boeing, você tem um reflexo, e você tem situações muito específicas no caso do Boeing. Tá? Se você olhar na parte da frente do Boeing, você vai ver que existe uma área com maior densidade de luz. É onde o Sol bateu e refletiu na lente. E é exatamente esse reflexo que produziu aquele flare, né? Que ele usou como exemplo para comparar com o caso do Concorde. Tá? Então, aquele reflexo no bico da aeronave produziu o flare na lente da câmera. E se você observar o movimento do objeto, ele condiz exatamente com o movimento da câmera. Tá? Quando a câmera movimenta para um lado, ele responde exatamente na mesma proporção de movimento da câmera que estava filmando o Boeing. Tá? Então, ali nós temos um caso de reflexo, com certeza, não tem nem o que questionar. Mesmo porque esse elemento que está aí no vídeo do Boeing, você vê que é algo translúcido, você vê que ele é translúcido, né? Ele tem essa característica de flare mesmo. Tá? E se você fizer uma análise do ângulo de iluminação que bate no bico do Boeing, você vai ver que está tudo certo. Tá? Então ali você tem uma explicação sólida, convincente para o vídeo do Boeing. Quando você vai analisar, partindo do mesmo viés, você vai analisar o vídeo do Concorde, você vê que é uma situação completamente diferente. O primeiro ponto é que não existe uma área com maior foco de luz que faça o reflexo na lente. Tá? Inclusive o Vanderlei falou que você não precisa ter assim, um brilho, uma fonte de luz para produzir o flare. Não precisa, mas você tem que ter um elemento com maior luminosidade e o ambiente ao redor com com menos luminosidade, para que você tenha o contraste e você possa ver aquele flare. E não é o que a gente vê ali. Você tem tanto um ambiente mais escuro, que é a paisagem, quanto o ambiente claro do Concorde. Você vê que o objeto aparece nos dois aspectos. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o objeto é nítido. Ele tem borda, ele não é translúcido. Tá? E o movimento que ele faz não condiz com o movimento da câmera. Tá? Inclusive tem horas que a câmera vai para um lado e o objeto ele para e segue outro movimento. Ele não está atrelado ao movimento da câmera do avião que estava filmando o Concorde. Tá? São movimentos independentes. Então você não tem um caso de flare ali. Tá? Mesmo porque, como eu falei, não tem um foco de reflexo. E outra coisa, se fosse um reflexo realmente, o movimento de luz que você vê na janela da frente do Concorde, o movimento seria muito similar, seria na mesma proporção do reflexo, na mesma direção e tudo. E você não tem isso, são movimentos completamente independentes. Tá? Então, aquele elemento que eu digo que é um UFO, ele não depende do cenário, ele não depende de brilho, não depende de luminosidade, ele não depende de movimento de câmera, movimento de aeronave, não depende de nada. Ele é independente de tudo aquilo. Tá? Então você percebe que aquilo ocorreu alheio a todas essas condições que o pessoal associa a um reflexo. Então não tem a menor possibilidade de ser um reflexo nesse caso. Tá? O ângulo de luminosidade, inclusive, ele varia. Que você tem a fuselagem, depois você tem aquele reflexo passando na lente no vidro do cockpit, aquele vidro também aí tem uma angulação, e o objeto está ali firme e forte voando na dele ali, faz o movimento para cima depois e vai embora. Tá? Então não há como vocês possam dizer que o vídeo do Concorde está refutado. Tá? Com todo respeito à análise do Vanderlei, mas eu discordo. Agora, quanto aos negacionistas, Vanderlei não se enquadra na categoria de negacionista, ele é apenas um investigador. Mas os negacionistas que se agarram a essas explicações, explicação de flare, ele não adianta mimimi, não adianta chororô, o caso permanece irrefutado. Ok? Então espero que não precisemos voltar a esse assunto de novo. Tá? Eu já vou dar o caso por encerrado e meu veredito é filme legítimo, filme autêntico, filme verdadeiro de um objeto não identificado, operado de forma inteligente, que desceu, acompanhou o Boeing e subiu de novo.
tá? Independente da cena, do cenário, dos objetos, do que tinha na filmagem. Tá? Esse é o meu veredito. Certo? E eu falo mesmo, doa quem doer, esse é o veredito. Vamos adiante então, vamos ver as notícias que nós temos ali no Portal Fenômeno. Foi publicado lá no portal ao longo dessa semana. Primeira notícia interessante é OVNI triangular é filmado em Ontário, no Canadá. Tá? Essa semana que passou, no anterior eles fizeram a filmagem e aí as filmagens foram divulgadas, caíram nas redes sociais e tudo. E, inclusive você está vendo a filmagem que foi feita na ocasião, tá? Quem filmou isso foi um casal que passeava lá tranquilamente, próximo da casa deles, e viram esse objeto. Agora, o que me chama a atenção nesse objeto é que ele é idêntico a um objeto fotografado por Neil Armstrong quando ele estava na superfície da Lua, em julho de 1969. Você está vendo as duas imagens aí. À esquerda, a filmagem do casal, e à direita, a foto do Neil Armstrong. Olha que interessante. As fotos, os objetos são muito parecidos, né? 3 luzes, uma em cada extremidade, e um objeto, uma luz central. Então, uma coisa que é interessante nessa filmagem é que o pessoal conspiracionista, o pessoal do meio conspiratório, associa isso a uma suposta nave criada pelo governo americano, chamada TR-3B. Seria uma nave derivada de tecnologia alienígena, criada com engenharia reversa, que teria capacidade de ir ao espaço e tudo. Eu particularmente não acredito muito nessa história, tá? Mas ficou essa associação aí em alguns meios, certo? Outra notícia agora, já da terça-feira, que o Congresso dos Estados Unidos realizou a primeira audiência pública sobre OVNIs. Tá? Fazia 50 anos que o Congresso americano não abordava o tema. E aí eles abordaram, fizeram uma audiência pública, ouvindo 2 agentes da defesa dos Estados Unidos. Um era subsecretário de Defesa para Inteligência e Segurança, chamado Ronald Moultrie, e o vice-diretor de Inteligência Naval, Scott Bray. Então eles foram ao Senado e testemunharam perante o subcomitê da Câmara que está acompanhando essa questão de UAPs. E aí o interessante é que nessa comissão eles apresentaram 2 vídeos de UAPs e falaram algumas coisas interessantes, como por exemplo, existem 143 incidentes que ficaram sem explicação, que ocorreram entre 2004 e 2021. E a partir de 2021, esse número subiu para 400 registros. Então houve um aumento muito grande nos registros de UAPs, ou OVNIs, como você queira chamar. Tá? Mas eles ainda continuam insistindo que não há prova de que seja visita alienígena. Né? Eu considero isso uma cortina de fumaça para não admitir o óbvio, né? Porque, querendo ou não, vai ter negacionista discutindo, vai ter negacionista que vai estar virando o nariz porque eu vou falar, mas querendo ou não, a hipótese alienígena é a hipótese que melhor explica e que mais explica esse conjunto de avistamentos. Tá? Tirando os casos de fraude, erros de interpretação, fenômeno natural, tecnologia terrestre, alucinações, todas aquelas explicações mais convencionais. O que sobra é um conjunto de casos evidente, de uma manifestação inteligente apoiada em altíssima tecnologia que não está disponível para nenhuma nação na Terra, e a hipótese alienígena é a que melhor explica esse conjunto de casos. Tá? Não há como negar isso. Né? Então não adianta. A gente sabe que tem esses caras aí visitando nossos céus aí há muito tempo. Então está na hora de a gente mudar o discurso. Está na hora de a gente encarar os fatos. Tá? Inclusive existe uma notícia que eu postei no Fenômeno essa semana, que é um comentário do físico Michio Kaku, que comenta justamente isso, né? Que a humanidade já está preparada para um contato com alienígenas, mas que o governo americano ainda não tem a maturidade necessária para isso, né? A maturidade política necessária para encarar a realidade de visitas extraterrestres, né? A realidade de
civilizações extraterrestres. Então ele fez esse comentário, né, num programa de televisão lá nos Estados Unidos. E o Michio Kaku é uma pessoa assim, bastante aberta a questões ufológicas, a realidade de vida em outros planetas e tudo, né? Então fica aí a palavra de um cientista, né, que sabe do que está falando porque acompanha a questão ufológica, né? Muito bem. Outra notícia que saiu essa semana fala sobre um projeto científico que cientistas chineses estão desenvolvendo. Tá? Eles pretendem lançar um telescópio espacial para fazer observação de aproximadamente 100 estrelas que estão num raio de 32 anos-luz da Terra. E eles querem detectar planetas habitáveis ao redor dessas estrelas, né? Então é uma missão de 5 anos que vai fazer essa exploração espacial. Vai funcionar mais ou menos como o James Webb, ou seja, vai ficar numa órbita específica, distante do planeta, e ali ele vai fazer as observações, né? E aí a esperança é que eles encontrem, a partir de novas técnicas, outros planetas habitáveis, né, nessas estrelas. E não só isso, mas vão fazer análise de buracos negros, análise de matéria escura. Então existe todo um interesse científico por trás dessa exploração. Outra reportagem interessante que saiu essa semana fala que militares afirmam ter visto OVNIs na fronteira entre Israel e Egito. Então, militares veteranos do governo americano, 3 militares que foram implantados lá na fronteira de Israel e Egito em 2014, observaram objetos estranhos, né, nessa região. Um deles, o sargento Travis Bingham, ele narrou o seguinte, né, ele falou o seguinte sobre esse evento. Eu o descreveria como um objeto grande com vários objetos menores que pareciam estar se comunicando ou brigando como um duelo no ar. Então, ao que parece, foi uma nave-mãe com objetos menores sobrevoando aquela região. Um outro militar, que era especialista em I-4, o Vishal Singh, ele declarou assim: não consigo imaginar nenhum meio militar que tenha esse tipo de tecnologia. Estamos falando de inversão de marcha em velocidades hipersônicas. Então, o que ele, na descrição dele, são objetos voando a velocidades hipersônicas, velocidades muito altas, muito acima da velocidade de um avião de caça, por exemplo, que está voando numa determinada direção e ele inverte a marcha indo na direção contrária. Tá? Então, isso é algo que destruiria qualquer organismo vivo conhecido, né? Esses objetos fazem isso com uma facilidade incrível. É uma tecnologia que nós não temos ainda em qualquer nação deste planeta, né? O soldado de primeira classe, Dovell Ingram, ele declarou assim sobre esse evento: você podia vê-los claramente a olho nu, e era algo o quão rápido eles estavam se movendo, né? Então era algo que impressionava, essa questão do movimento dos objetos, né? Ficou marcado aí nas 3 testemunhas. Outra notícia interessante: OVNIs podem ser humanos do futuro, segundo Mike Gallagher. O Mike Gallagher, ele é um congressista americano do Partido Republicano e que fez declarações sobre a audiência pública no Senado. Então ele fala que esses OVNIs, esses objetos, poderiam ser humanos vindos do futuro. É uma hipótese interessante, plausível e tudo, mas eu considero assim tanto surreal, para ser bem sincero, né? Mas eu diria assim que em termos de possibilidade, eu daria uns 2% de possibilidade. E tem muitas pontas soltas nessa teoria ainda que me fazem ficar um pouco cético em relação a ela, né? Mas esse congressista, ele acredita nessa possibilidade sem desconsiderar as demais, né? Inclusive visitantes alienígenas, né? Como ele declarou a uma emissora de TV nos Estados Unidos.
Um outro questionamento, um outro debate que surgiu nos dias seguintes, após essa audiência pública, é sobre a possibilidade de militares americanos terem feito disparos contra esses objetos, né? Então eles fizeram alguns tiros, algumas coisas assim, dispararam com armas de alta tecnologia contra esses objetos. E isso foi um fato que foi negado pelos dois militares na audiência do Senado, mas que foi, entre aspas, confirmado pelo documentarista Jeremy Corbell, né? Ele teria conseguido vários documentos, fotos, relatos e tudo, de que os americanos, os chineses, os russos tentaram sim disparar contra esses objetos. E, né, de uma forma meio imprudente e tudo, mas não teve nenhum resultado e não teve uma reação hostil, né, por parte dessas inteligências, né? Outra notícia interessante é que o Brasil também terá uma audiência pública lá no Congresso Nacional, né, uma audiência no Senado. Então estou bastante curioso, né, bastante animado para participar, né? Vamos falar sobre a noite oficial, tá? Vamos ver o que resultado nós teremos nessa audiência. Outra notícia, essa notícia eu encontrei agora no sábado, ontem, sobre novos registros fotográficos do caso da escola Ariel. Lá, quando dezenas de crianças viram um objeto descendo e alguns se aproximaram e viram um alienígena, e houve uma comunicação telepática e tudo. Então, algumas fotos permaneceram inéditas desse evento, elas estão sendo divulgadas agora. Elas foram obtidas pelo fotógrafo Gunther Hoffer, que esteve no local logo após o incidente, foi uma das primeiras pessoas a chegar no local. Ele fotografou o local de pouso, ainda intacto, sem ter sido pisoteado pelas pessoas e tudo. E nas fotos você vê o mato amassado, você vê todo o ambiente lá onde o objeto teria pousado, né? Então, uma foto bastante interessante. Essa semana ele deve entrar no artigo lá sobre o caso da escola Ariel, lá no portal Fenômeno, tá? Ainda não tive tempo de colocar, mas essa semana as fotos vão estar inclusas no artigo lá no site. Certo? Vamos lá então para a semana na história. Vamos ver o que nós vamos relembrar esta semana. Bom, o primeiro caso que eu quero citar não aconteceu essa semana. Ele aconteceu na semana passada. Mas como nós tínhamos vários casos, vários temas a serem abordados, e aí inclusive o vídeo até ficou mais longo de todos até o momento, com mais de 1 hora de duração, então eu resolvi deixar esse caso para esta semana, tá? Inclusive é um caso que eu tenho bastante carinho por ele, porque foi um caso que eu descobri, um caso que eu investiguei e que teve alguns desdobramentos interessantes aí ao longo do tempo. Então, vou resumir um pouquinho do caso para vocês. Esse caso, ele aconteceu em 16 de maio de 1997. Nessa época eu estava no terceiro ano do antigo segundo grau. E dias antes aconteceu um congresso de ufologia aqui em Curitiba. Participei desse congresso. E na ocasião eu decidi, vou montar um grupo de ufologia. Eu vou começar a investigar os casos. Então, um dia antes desse evento acontecer, eu fiz a fundação do grupo e tal, convidei alguns amigos e falei para os familiares, né? Falei que estava começando a investigar esses casos e tudo, montei um grupo de ufologia. E aí, quando encontrei minha madrinha, dias depois, ela me falou assim: olha, desceu um negócio daqueles que você gosta, lá pertinho de casa. Deixou uma marca no chão lá. E daí eu fiquei todo animado. Opa, uma marca de pouso, né, pra investigar, né. E aí fui até a casa dela, daí ela me levou até o local onde aconteceu o evento. Inclusive esse local era de uma família que eu já conhecia, porque quando eu frequentava a casa da minha madrinha, lá eu encontrei, né, conhecia as crianças que moravam nessa casa e tudo, a gente já tinha se encontrado várias vezes antes. E aí então ela me falou, é lá na casa do Rafael e tudo. Então eu fui lá com ela, vi a marca, coletei amostras, medi tudo, bati algumas imagens, algumas fotos. E inclusive as fotos não ficaram tão boas, porque eram aquelas maquininhas ainda a filme, né?
e então não ficaram tão legais na época. Mas eu coletei as amostras, e aquelas amostras, quando eu coletei a grama nas folhas estavam todas chamuscadas, e você tinha uma marca reta de 1,5 m de comprimento, onde você já não tinha mais, a grama morreu dentro daquela marca, né? E o que estava na borda estava chamuscado. E bem na ponta dessa marca havia um espaço maior, né? De uns 10, 12 centímetros de largura, uma marca redonda. Então aí eu coletei o relato do Rafael e da Vanessa, que são as crianças que estavam em casa na época, naquele horário. E aí ele narrou o seguinte: olha, eu estava aqui na varanda, né? Eles tinham uma varandinha, e no quintal, o quintal era um gramado grande e tinha uma laranjinha, uma laranjeira, né? Uma laranjeira não muito grande, devia ter em torno de 1,70 m, assim, a altura do galho mais baixo. E aí o Rafael falou que ele estava na varanda de noite, brincando, a irmã dele estava dentro de casa assistindo TV, e os pais tinham saído, acho que foram no mercado, alguma coisa assim. E aí ele viu uma luz iluminando o quintal ali, e ele achou que eram os pais chegando, né? Aí ele olhou e viu uma bola, um objeto do tamanho de uma bola de futebol, descendo em direção à árvore. Ela desviou dos galhos, desceu em direção ao solo, tocou o solo e aí subiu. Alguma coisa no solo, inclusive, encostou nessa sonda, que ele viu aquilo caindo, né? E aí a sonda foi em direção a uma casa que tinha ali perto. Esse foi o relato dele. E aí ele também contou que aonde o objeto passou ficou uma chama, chamuscado, né? Uma chama, como se fosse chama de fogão a gás, uma chama azulada de uns 10 centímetros de altura no máximo. E aí ele gritou para a irmã dele. Quando a irmã dele chegou, ainda viu a fileira de fogo, e aí ela brigou com o menino: se botou fogo aí, e aí os pais vão brigar. E ele: não, eu não botei fogo, eu tava brincando aqui na varanda, e quando passou aquele negócio. E aí ele insistiu que era aquilo mesmo, que ele tinha visto o objeto passando, que ele não tinha nada a ver com aquilo, né? Dali uma meia hora, chegou os familiares, chegou os pais das crianças, eles ainda estavam ali bem pertinho da marca, os dois conversando. E aí os pais viram aquilo e brigaram com o menino, achando que ele tinha botado fogo no quintal, né? Ele falou: não, eu vi um objeto que desceu e depois subiu e tudo. E aí eles não acreditaram na história do Rafael. Deu ali uma questão de meia hora, tanto o Rafael quanto a Vanessa começaram a ficar com a pele avermelhada, inchou um pouco o rosto, os olhos, começaram a sentir náuseas, dor de cabeça, tontura, e foram para o Hospital Angelina Caron, e foram atendidos e tudo. Todos os sintomas que eles relataram são sintomas de intoxicação radioativa, né? Pessoas que ficaram expostas a um determinado tipo de radiação e acabaram desenvolvendo aquele sintoma e passaram a noite no hospital em função disso, né? Quando eu cheguei, eles já estavam bem. Dias depois, né, eles já estavam bem, e aquele mal-estar passou. E aí, coletando o depoimento, né, da família, da mãe das crianças, a mãe falou: o que vocês acham que é isso que passou, né? Daí ele falou: eu não sei, mas a nossa vizinha ficou muito assustada, porque ela viu um negócio desses na praia, inclusive eles desceram e fizeram alguma coisa com ela. Aí eu achei isso muito estranho, né? Aí eu pedi para eles me apresentarem a vizinha. E essa vizinha já vi ela ali outras vezes. Nunca tinha conversado com ela, mas já tinha visto. E essa vizinha, ela era na época muito bem de vida. Ela tinha, o marido dela, né, é gerente de banco, eles são muito bem de vida. A casa deles é uma mansão, eles têm posses, têm bens e tudo, viajavam com muita frequência. E aí ela narrou o seguinte: olha, eu estava na Praia de Leste com a minha família, havia 12 pessoas na casa, estávamos fazendo churrasco, os homens jogando truco, jogando baralho, as crianças brincando, eu conversando com as mulheres, e de repente passou aquele negócio no céu, do tamanho de um ônibus, se via as janelinhas, aquele negócio brilhante, silencioso, passando no céu. Todo mundo ficou olhando, mas eu senti um negócio no meu ouvido muito forte, e aí uma tontura, e eu resolvi sair dali. Quando eu vi, eu já estava andando, chegando na praia. E quando eu cheguei na praia, aquele negócio desceu, abriu uma porta e saíram 2 homens desse negócio.
E eles eram estranhos, eles tinham pele de elefante, uma pele cinza, tipo de elefante, enrugada, com os negócios na cabeça. Ela associou como se fosse protuberâncias, né? 2 protuberâncias na cabeça. E aí ela falou assim, ó, eles chegaram perto de mim e falaram que iriam me levar. E daí eu tentei reagir e perdi a consciência. Eu acordei no dia seguinte, deitada na praia, com meu filho me acordando. E aí meu filho conta que eu estava perguntando de forma insistente em que estacionamento eu estava. Ela fala, a mulher narrando. Porque na visão dela, ela estava num local como se fosse um subterrâneo de alguma coisa. Então, ela não lembra de nada do que aconteceu depois, não lembra o que aconteceu durante. Depois que viu o objeto e perdeu a consciência, ela não lembra de mais nada, só lembra acordando na praia depois. E ela ficou com 5 manchas ovaladas, formando um semicírculo no seu joelho. Inclusive eu vi essas marcas na época e tudo. E duas coisas que me impressionou. A primeira é que ela contou para a família o que tinha acontecido e a família inteira ridicularizou a narrativa dela. E ela não sabia lidar com o que ela vivenciou e com a rejeição da família. Então a saída dela foi recorrer ao álcool. Então foi a única saída que ela encontrou. Entrou em depressão, bebendo muito, e a família se desestabilizou por conta desse avistamento ufológico. Agora, outra coisa que me impressionou foi voltando ao caso da marca que desceu lá nessa casa. Eu coletei a grama, 2 amostras de grama, e coloquei num saquinho, para fazer análises quando eu pudesse. E uma coisa bastante interessante é que essas amostras de grama que eu coletei, primeiro que elas estavam chamuscadas, elas pareciam como se estivessem cozidas. Elas não estavam viçosas como se tivesse coletado normal, elas estavam cozidas, só que cozidas de dentro para fora. E o tom esverdeado da grama permaneceu por 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio ela não perdeu a coloração verde, coloração de grama mesmo. Estava cortada e ficou com aquela cor. E eu achei isso bastante interessante. Uma coisa que eu encontrei também, que dentro daquele espaço maior, aquela bolinha maior, onde o objeto tinha encostado, havia os restos de uma laranja que caiu da árvore e ela estava pela metade, Só que dentro você tinha a casca dela, dentro dela você não tinha nenhum gomo inteiro, Estava tudo estourado, tudo destruído. Mais ou menos o efeito que você obteria se colocasse uma laranja no micro-ondas. Por dentro ela se destrói inteira e fica a casca, na parte externa. Quando eu peguei, inclusive, havia caldo de suco ainda. Inclusive escorreu na mão na hora, mas dentro não tinha mais nenhum gomo, não tinha nada. Então isso me surpreendeu também, porque era um efeito claro de radiação micro-ondas. Outra coisa que encontrei foi um pedacinho de PVC dentro dessa marca, que tinha sido derretido, e a grama entrou dentro do PVC. Isso eu não tinha percebido na época, que a grama tinha entrado para dentro dessa amostra. Eu coletei a amostra e tudo. Cerca de 2 anos depois, quando eu estava cursando Engenharia Florestal na Universidade Federal, eu tinha um amigo nosso lá, do CIPEX, que trabalhava num departamento, e aí ele trabalhava na confecção de lâminas para microscópio. E aí eu levei as amostras para ele e levei a amostra, o PVC, pra gente ver e tudo. E aí ele tinha uma lupa, que parecia um microscópio, uma lupa que aproximava bem. E aí que eu descobri que a grama tinha entrado dentro do PVC, porque o PVC derreteu com o calor do objeto. Então foi algo assim bastante interessante. 2 anos depois ainda tendo as descobertas em relação ao caso. A casa onde eles moram fica muito perto do Santa Mônica Clube de Campo, um clube famoso aqui em Curitiba. E aí eu descobri que alguns meses depois dessa experiência, 2 meses depois desse avistamento, desse objeto que desceu, a abdução foi em abril, o objeto que desceu lá deixou a marca foi em maio, 16 de maio. Em julho, um objeto passou em cima do Santa Mônica, foi visto por várias pessoas, um objeto muito brilhante, voando lentamente em zigue-zague, completamente em silêncio. Isso foi relatado
por uma das testemunhas, ele fez o texto e publicou lá no jornalzinho do clube, inclusive relatando o avistamento dele, né? E mais ou menos na mesma época, alguns meses depois, uma outra pessoa teve um avistamento numa rua bem ao lado do clube, e ele viu um objeto também luminoso sobre aquela região e informou a Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira fez um relatório sobre o caso, né? Então aí você está vendo a imagem do relatório, né? Então é um caso bastante interessante, eu tenho bastante carinho por ele, porque foi o primeiro caso que eu investiguei, né? Com bastante evidenciação, inclusive, né? As pessoas que se envolveram nele são pessoas que não desejam fama com o negócio, né? Nunca quiseram fama, nunca quiseram divulgação em relação a isso, mas que sempre falam desse caso e ele é um fato real que eles vivenciaram, né? Então, tá aí. Esse é o nosso chamado caso Colombo. Também está exposto aí no portal Fenômeno e o link está na descrição. Certo? Outro caso que nós relembramos esta semana é o caso São José do Rio Preto, ocorrido na madrugada de 27 de maio de 1973. Ocorreu no bairro Santa Cruz, na cidade de São José do Rio Preto. Tá? Então, a senhora Geni, essa senhora que aparece nessa foto um pouco borrada, ela fazia bolos de madrugada, né, e por volta das 2 horas da manhã ela viu um objeto se aproximando. O local de trabalho dela era uma varanda envidraçada, então ela tinha uma ampla visão do quintal. Então ela viu esse objeto se aproximando e dentro desse objeto 3 pessoas aparecendo, que pareciam gêmeos, né? Elas eram muito parecidas entre si. Pequenos, cabeça grande, pele morena, lábios salientes, né? E que portavam uma lanterna que ficaram iluminando ali o quintal, né, da testemunha. É um caso bastante interessante. E essa pessoa, a testemunha, depois que o objeto se afastou, essa testemunha teve alguns efeitos fisiológicos decorrentes aí do avistamento dela. Tá? Só que eu não vou falar que efeitos são esses, porque esse caso a gente vai conhecer em maiores detalhes na nossa série sobre casos ufológicos. Certo? O link para o caso também está na descrição do vídeo, se você quiser maiores informações. Certo? Vamos para o nosso quadro, então, Memória Audiovisual. Em Memória Audiovisual de hoje, eu trago para vocês um vídeo muito interessante feito em 13 de setembro de 1991 por uma câmera do ônibus espacial Discovery, uma câmera em infravermelho. Tá? Então é uma câmera que capta objetos pelo calor. Repare que você tem aí alguns pontinhos brancos. Esses pontos brancos são OVNIs. Tá? É um vídeo aí com 5 minutos de duração, mas o que eu quero mostrar para vocês tem a duração de alguns segundos. Você tem esses objetos que vocês estão vendo aí. E um dos objetos, ele vai se aproximando, ele vai voando em determinada direção e em dado momento ele faz um movimento muito brusco e acelera numa velocidade muito alta. Tá? E assim que ele se afasta do local, um outro objeto cruza, passando perto, visualmente perto de onde ele estava, né? o objeto anterior. Tá? Então é uma filmagem muito interessante, você está vendo aí. Né? Aí está o objeto, uma filmagem bastante famosa no meio ufológico. Esse vídeo eu estou colocando também aqui no portal, tá? Para quem quiser ver ele completo, né? Em maiores detalhes aí depois. Certo? O linkzinho também está aí na descrição, tá? Para você acessar ele com facilidade. Vamos para o nosso quadro Mitos e Verdades. Em Mitos e Verdades de hoje, nós vamos falar sobre essa
imagem. Essa imagem é muito difundida aí em alguns meios ufoarqueológicos. E eles alegam que isso seja um alienígena Grey representado numa das paredes de um templo no Egito. Mas o que há por trás dessa imagem? Será mesmo um Grey? Ou será que existe alguma explicação? Repare que essa imagem está borrada. Ela foi tirada de foco de forma proposital. Tá? Porque se ela está desfocada, você vai acreditar que é realmente um Grey. Mas quando você vê a imagem sem desfoque e quando você vê a imagem completa, você vê que o que temos ali é apenas um vaso de oferenda e está sendo preparada uma oferenda com gansos. Né? Tem umas aves ali. Ó. Esses são gansos. Tá? É para uma cerimônia festiva que está sendo preparada. E é isso que aquele relevo representa. A preparação para essa festividade. Tá? A gente pode lembrar o seguinte fato. Todo ser humano, animal ou divino no Egito era representado de perfil. Nenhum deles era representado de frente. Né? Então seria apenas uma exceção agora colocarem um alienígena visto de frente? Não, isso seria fora do padrão de todo o Antigo Egito. Tá? Então essa imagem é uma fraude. Tá? A verdadeira imagem, com todos os detalhes e com foco, você percebe que é apenas um vaso. Tá? E, infelizmente, não é um registro ufológico. Já esse outro registro artístico, que iremos ver agora no nosso próximo quadro, Arte e Ufologia, é um registro legítimo de um fato ufológico. Tá? Então, repare, você tem neste quadro, você tem ali 3 pessoas, 3 mulheres. Você tem uma paisagem medieval, você tem castelos, você tem nuvens e você tem um objeto em forma de chapéu. Né? Exatamente igual a vários e vários relatos de OVNIs, de discos voadores aí, registrados pela ufologia em todo o planeta. Tá? Então, nada mais é do que a representação de um disco voador visto na antiguidade. Tem muito cético que alega que isso aí é um símbolo esotérico, uma assinatura que o autor coloca no quadro e tudo. Mas essa é uma afirmação que não se sustenta, porque você vê todos os quadros feitos na mesma época, você tem um padrão de assinatura. A pessoa assina em algum local da obra, você vê lá o símbolo da pessoa, você vê o registro. E quando é um símbolo específico, um símbolo iniciático, alguma coisa assim, eles colocam dentro de um elemento, por exemplo, uma pedra, uma parede, como se fosse um elemento da própria imagem. Você não tem a representação disso no céu, né? E ainda mais se for algo iniciático não vai ficar ali escancarado, né? O iniciático geralmente ele é de um caráter mais discreto, né? Isso em todas as sociedades iniciáticas, né? Você não tem aquela justamente daí que vem o termo, né? Iniciático, ou seja, só para iniciados, só o iniciado sabe identificar aquilo, né? Aí você vê um negócio daquilo ali à vista de todos, não faz sentido, né? Então o que nós temos ali é um objeto discoide, sim, no céu, sim, não é nuvem, porque você tem representação de nuvem, é bem diferente daquele objeto, né? No mesmo quadro, na mesma obra. Tá? Isso aí não é um quadro exatamente, ele é uma tapeçaria que está presente na igreja colegial de Beaune, na França. Tá? Foi feito em 1538. Então é um quadro, uma pintura, uma tapeçaria. Né? É realmente muito bonita e legitimamente ufológica. Vamos para o nosso calendário astronômico.
A nossa semana astronômica, ela está recheada de avistamentos interessantes. Na verdade, a gente pode dizer que é um único evento, né? Um espetáculo ao amanhecer, a leste, onde você vai ver planetas muito próximos um do outro. Você pode ver Mercúrio, pode ver Vênus, pode ver Júpiter, Saturno, pode ver Marte. Praticamente todos os planetas visíveis estão a leste. E agora a Lua, essa semana, estará passando próximo a esses corpos, então você vai ter conjunções interessantes a leste, né? Então acompanhe. Cada dia a Lua vai estar perto de um dos planetas e vai ser bem bonito de ver, tá? Olhando a leste, o lado onde o Sol nasce, tá? Isso por volta ali das 4h30, 5 horas da manhã, você já pode acordar e aproveita que está inverno, né? E aproveita aí que é tão bom levantar de manhã, naquele friozinho, né? Então, dá um pulinho lá, vai lá na janela e observa esse espetáculo. Certo? Vamos para o nosso último quadro. Dica de leitura. A dica de leitura de hoje é este livro, O Mistério de Marte, a conexão secreta entre a Terra e o planeta vermelho. Esse livro é bastante interessante, porque ele aborda e faz relação entre vários mistérios marcianos com elementos da antiguidade do nosso planeta, tanto as pirâmides quanto alguns elementos culturais de alguns povos do passado. Então, bastante interessante. O livro tem 349 páginas, tá? É uma leitura que prende, uma leitura bem gostosa e que você pode encontrar em lojas. Acho que a loja da revista UFO tem esse livro, se não me engano, embora não seja uma publicação da revista UFO, mas eles têm lá para venda. E você pode encontrar em sebos também, pode encontrar via internet, acho que tem na Amazon. Então é um livro muito bom, que não deve faltar aí na biblioteca de qualquer interessado na questão ufológica. Certo, meus amigos? Então esse foi o Alô Terráqueos de hoje. Nos encontraremos de novo semana que vem, tá? Então não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho, né, para receber as notificações, deixe seus comentários, seus likezinhos, para que a gente possa disseminar essas informações para o maior número de pessoas, né? Logo, logo a gente vai começar com uma série de programas sobre o programa Apollo, lá em registros ufológicos da NASA. Então, são os registros mais legais feitos aí nas missões espaciais, tá? Esta semana também teremos algumas novidades interessantes lá no Portal Fenômeno, então continue acompanhando, acesse lá para ver as notícias todo dia. Esta semana publicamos mais uma seção de documentos brasileiros da década de 70. Estamos organizando cada vez melhor, então a navegação lá está ficando muito legal, né? O que já era bom está ficando ainda melhor. E logo logo entra documentos internacionais, boletins, então é um acervo fantástico de informações ufológicas. Certo, meu povo? Grande abraço para vocês e até o próximo programa.